Isso não é a presença de Anitta e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. Vocês já entraram em uma casa ou numa construção e sentiram uma presença? Ou então qualquer energia diferente, assim, ninguém, né? Eu já senti, eu gosto bastante desse lance, assim, sabe? De tipo, nossa, energia, presença e tudo mais. A gente não sabe o que é muito bem, mas existe algo ali. Se a vibe é boa, é inevitável ter a sensação de que uma pessoa especial tá ali com você, te acompanhando e seguindo o seu propósito. Mas qual seria o propósito de cada pessoa? Não sabemos. E essa é a magia, ou quiçá a graça da vida. Ou o pior dos pesadelos, né? Hoje estamos presentes para falar sobre Presença, um filme que te entrega várias obras em uma. E temos sinopse para esse filme, Bolitz. Uma família se convence de que não está sozinha depois de se mudar para uma nova casa nos subúrbios. E onde que as pessoas podem assistir a esse filme? Atualmente ele está no cinema. Lembrando que a gente vai ter spoilers sobre Presença. Segue a gente no Instagram, no Threads e no YouTube. A gente tá como @terrorsemmedo13, tudo junto e 13 numeral. E tá ligado que seguir a gente é bem mais seguro do que dar um rolê em Crystal Lake. Mano, esse filme demorou 4 meses pra chegar no Brasil. Eu fiquei pasma. Ele tá sendo dito como um filme de 2024, né? Na minha cabeça era um filme de 2025. Inclusive, a gente fala sobre ele no lançamento, né? De 2025. Ele é 24 porque ele saiu em festival em 24, mas ele estreou nos Estados Unidos em janeiro, dia 3 de janeiro. Entendi. E tá chegando agora em abril, né? Entendi. Eu achei que ele fosse um filme de 2024, porque eu tava vendo no IMDb e tudo, né? Tem um delayzinho. Quem trouxe ele pra cá foi a Diamond. Tem, assim, a Diamond, infelizmente, alguns lançamentos que eles trazem tem um delayzinho, assim. Talvez seja porque é um filme que não se encaixava em janeiro. É verdade. Mas, cara, esse filme é muito bom, né? Também gostei bastante. Ele é um found footage, né? Então, essa parte da pauta foi eu que montei. E depois eu fiquei pensando, eu acho que não. Eu acho que ele é tipo aqueles filmes em primeira pessoa. É verdade. Ele faz mais sentido como um filme de primeira pessoa. É porque não é uma câmera, né? É porque não é uma câmera, é realmente o olhar mesmo da pessoa, né? É meio assim, o Michael Myers. Como se estivesse no corpo do assassino. Nesse caso aqui não, mas, né? Mas dá pra se dizer que ele é um derivado de found footage. Se não existisse found footage, provavelmente não existiria esse tipo de filmagem. Sim, é verdade. Como o Screen Life também não é um found footage, mas ele é um derivado do found footage. Porque realmente, né, não é uma câmera ali, não tem uma pessoa filmando, né? É mesmo como a gente tava falando, né? Que é um olhar mesmo, né? É a presença, né, que tá ali, né? A gente tá sendo meio que a presença ali também, né? Cara, é uma coisa que tá aqui na pauta, que a gente ficou discutindo, né? Do momento que a gente viu o filme até agora, pra gente gravar, se o filme ele é linear, ele não é linear. A princípio, quando a gente assistiu o filme, ele é linear. Depois a gente pensou, não é linear. Mas depois a gente fica meio nessa de, será que tem uma linearidade? Não tem? E aí, o que você acha, Bits? A gente não tem reunião de pauta, mas a gente vai se reunindo ao longo do dia pra falar da pauta, né? Mas você me convenceu de que não, de que ele é linear, sim. Eu tinha alguns pontos que eu achava dentro do filme, a gente vai falar um pouquinho depois, né? Mas que eu achava que ele não condizia com o momento que estava acontecendo. Poderia ser no passado, no presente, mas não, faz sentido total de que o filme ele é linear, sim. Ele só é um filme de viagem no tempo. E é engraçado que, se for pensar bem, falando um pouco, né, dando um spoilerzinho do que a gente vai falar lá ao longo do filme, né? Ele é um filme que ele se passa no passado, no futuro e no presente, né? Dependendo do ponto de vista, sim. Mas como a gente tá acompanhando pelo ponto de vista da presença, ele é um filme que se passa no passado. E tem um pontinho, assim, que ele entra no presente, que é o momento em que a entidade tá no mesmo corpo da identidade dele, né? Que é o momento que... No mesmo corpo não, né? No caso, eles têm o mesmo... no mesmo momento. É o momento que a entidade realmente sai do corpo, no caso, né? Que a entidade vira uma entidade mesmo. Sim. Que é o momento presente ali que a gente vê
que é meio que o final do filme, né? Sim. E aí... Mas a gente vai falar sobre isso no meio mais pra frente. Primeiro, a gente tem que falar sobre a direção e o roteiro desse filme. Porque, cara, o diretor é o Steven Soderbergh. Ele fez 11 Homens e um Segredo, Solaris, 12 Homens e Outro Segredo, 13 Homens e um Segredo. Ele fez os 2 filmes Existe do Che 13 Homens e um Segredo? e Outro Segredo. É mesmo? Tem. Caraca, eu nunca vi. Tem. Ele fez os 2 filmes do Che 1 e Che 2, Contágio Nossa, e Contágio é um Kimi. filmaço, hein, mano? Contágio é um filme muito foda. Cara, quando eu vi a lista a gente de... assistiu, A achei gente assistiu. É chatinho. Mas desses, cara, o Kimi é o mais chatinho, assim, sabe? Fora que ele fez, né, outras direções e tudo, né? Ele fez várias direções de vários filmes, mas esses pra mim são os mais conhecidos, assim, sabe? Que eu assisti e tudo. Contágio, a gente assistiu um pouquinho antes de começar a pandemia, você lembra? Você já tinha assistido antes? Já. Ah, tá. Eu também já tinha assistido. Eu lembro que quando a gente assistiu esse filme, a gente falou, caraca, que coisa, né? Já pensou se uma coisa dessa acontece? Mas eu acho que tava rolando a epidemia de coronavírus quando a gente tava assistindo. Tava. E a gente tava, assim, cogitando um momento em que a gente iria ficar desse jeito. Porque, assim, a gente nunca viveu uma pandemia, né? Até 2020. Sim. Então, esse filme meio que mostrou pra gente como poderia ser, sabe? E meio que ditou um pouco do que a gente fez, né? Durante a pandemia, que foi se isolar loucamente, fazer as coisas com muita segurança, não frequentar lugares cheios, assim, sabe? A gente Nenhum até achou comércio. que a vacina seria como a vacina do filme, né? No nariz e tal. Que, cara, o filme foi muito bem feito. Bem E, assim, muito do que aconteceu na pandemia aconteceu em Contágio também, né? Foi Uma hora meio a que o gente- passinho, assim. Uma hora a gente vai fazer um podcast sobre Contágio. Uhum. Agora, o roteirista desse filme, ele é uma lenda do cinema. Provavelmente você que tá ouvindo já assistiu alguma coisa que ele fez. Ah, com certeza. Cara, quando eu vi que ele fez o roteiro de A Morte Lhe Cai Bem, que é um filme que eu assisti loucamente, passava toda hora na sessão da tarde na Globo, eu adoro esse filme. Ele é o roteirista do primeiro Missão Impossível, do primeiro Homem-Aranha, Do primeiro Homem-Aranha. Ecos do Além, do primeiro Jurassic Park. Dos 3 Jurassic Park. Dos 3? 3? Se eu não me engano, é dos 3 ou 2, pelo menos. Mas ele fez Parque, O Mundo Perdido de Jurassic Park, de 97. E só. Em Jurassic Park foi isso. Mas ele fez o roteiro de Ecos do Além, O Quarto do Pânico, A Janela Secreta, Zatura, Uma Aventura Sombra Espacial, também é legal. Guerra dos Mundos, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, de 2008. Kimi também, ele trabalhou junto com o Steven Soderbergh, né, em Kimi, fazendo o roteiro, e o Soderbergh fazendo a direção. Indiana Jones e a Relíquia do Destino, de 2023. Eu não assisti esse filme. Ah, é verdade, o novo, né? Foi ele que fez o roteiro. Mas, cara, muito filme foda passou por ele. Sim. E é engraçado que ele roteiriza a versão Lego dos filmes dele também, né? Do Lego Jurassic Park, do Lego Indiana Jones. Legal isso. Cara, é muito massa. E aí, é uma coisa que eu tava vendo aqui, né, nos roteiros dele, que ele dirigiu muito filme que trabalha com essa questão do tempo, né? Com questão de espiritualidade, de alma, né? Espíritos e tudo. Mas também tem A Janela Secreta, né? Que eu não sei, né, dando spoiler aqui de A Janela Secreta. Trabalha essa questão do tempo, a dualidade, na verdade, né? Não é muito a questão do tempo, mas a Zatura também trabalha essa questão da viagem no tempo. Então, assim, pra mim, ele foi um dos melhores roteiristas escolhidos pra fazer esse roteiro, Sim. sabe? De presença. Eu acho que é bem a cara, vendo os filmes que ele fez, os temas que ele aborda, é bem a cara dele. Bicho. Tinha que ter uma direção e um roteiro foda, né? No elenco, a gente tem a Lucy Liu, que é a mãe, né, que faz a Rebecca. Ela fez, a gente já conhece a Lucy Liu de vários projetos, né, principalmente de As Panteras. Chicago, ela também tá no elenco de Chicago. As Panteras Detonando, Kill Bill também. Acho que ela é mais famosa por Kill Bill, né? Eu acho que ela é mais famosa por As Panteras. É. Mais Kill Bill também, porque eu lembro muito dela no Kill Bill. Ela fez Shazam, eu não assisti Shazam, então... A última vez que eu vi a Lucy Liu ela é a vilã, uma das vilãs. Ah, legal. E ela fez muito dublagem também de animação, sabe? Ela é a Viper, eu acho que é Viper mesmo que fala,
Kung Fu Panda. Mas, cara, uma curiosidade que eu vi... Mano, ela fez a direção do primeiro episódio da segunda temporada de Luke Cage. Que se chama Soul Brother. O Luke Cage, o do legal da segunda temporada é que cada episódio tinha o nome de uma música. O primeiro episódio da segunda temporada é onde apresenta o vilão da segunda temporada. Que é um homem indestrutível que nem ele também. Eu tem não os poderes similares o dele, assim, né? A série do Luke Cage eu gosto bastante, cara. Eu também gosto. Eu gosto bastante. Eu acho ali o Demolidor e o Luke Cage as melhores séries. Jessica Jones também gosto bastante. Só o Punho de Ferro que é bem ruinzinho. O Punho de Ferro é ruinzinho, mas assim, a história aos poucos ela foi me ganhando, sabe? Mas é ruinzinha. É ruinzinha. Demora pra engrenar e tudo. E a gente também tem o Chris, que é o pai, que é vivido pelo Chris Sullivan, que ele fez alguns filmes, né, conhecidos. Tem Morgan, A Evolução, Guardiões da Galáxia, volume 2, de 2017, Transmissões Sinistras e Agnes. Agnes, eu lembro desse filme, mas eu não cheguei a assistir. Transmissões Sinistras também são os 2 filmes de terror que tem na lista dele, mas eu não assisti, não cheguei a assistir. E ele faz parte também do elenco de This Is Us. Não assisti. Eu também não assisti. Aqui dessa lista só assisti o Guardiões mesmo. Eu também. E a gente também tem a Chloe, né, que é a filha, que é um casal, né, com 2 filhos, uma filha e um filho, que é a Chloe, vivida pela Kalina Liang, que ela começou a atuar em 2022, e ela começou a atuar em série, né, ela tem 4 trabalhos como parte de elenco, assim. E esse filme, Presença, é o primeiro filme dela. E o segundo filme foi lançado também em 2024, que é Bad Genius. Então ela tá começando aí. Outro que tá começando também é o que faz o Tyler, o Ed Madai, que Presença foi o primeiro trabalho dele como ator. Caralho. Primeiro, assim, sabe? Não tem curta, não tem série, não tem nada. É Presença. Então começou com Presença, ó. É verdade. Aí a gente tem o Ryan. Essa piada só no final. Nossa, é mesmo! Aí a gente tem o Ryan, vivido pelo West Mulholland. Ele também aparece em 2 episódios de Legião, sendo o personagem Blue. Eu achei interessante guardar isso, porque o segundo nome da Chloe, falado no filme, né, é Blue. Então eu pensei, ai, que legal! E ele também fez Colheita Sombria, que foi um dos filmes que ele fez, né? O resto foi todo participação em série, curta e tudo. Ele também tá começando, parece, né, na área de filmes mesmo, no cinema. E a gente também tem a Lisa, falando sobre os personagens que mais têm envolvimento na história, né? A Lisa é a vidente, vivida pela Natalie Woolams Torres. O filme de hoje eu acho mais interessante a gente rebater em volta do filme. Né? Do que os acontecimentos em si do filme. Porque ele é um filme que não acontece muita coisa. Ele é uma família disfuncional, que a gente tá vendo ali, que aconteceram coisas pra essa família ficar dessa forma, né? Eles estão querendo novos ares, então eles querem mudar de casa, mas eles não querem sair do distrito que eles já moram. É pelo que parece ali, né? Enquanto tá a corretora apresentando a casa pra eles, né? Tudo. Então, a Rebecca, que é a mãe, ela fica muito preocupada em não sair do distrito, porque ela tem um sentimento muito maior pelo filho, pelo Tyler, do que pela Chloe, né? A Chloe é meio que jogada às traças por ela, assim, né? O filho preferido. O filho preferido. Então, ela se preocupa com o fato do Tyler ter que mudar de escola por conta do distrito que ele vai estudar, né? E ele faz natação, né? Ele é um nadador profissional, pelo menos na escola, assim, né? Tipo, tá encaminhando pra isso, né? Ele é um nadador profissional, então ele compete pela escola que ele estuda, parece, né? E aí ele vai muito bem e tudo. Então a mãe dele, né? Ele é a mina de ouro da mãe, assim, né? Tipo, a menina dos olhos... A menina dos olhos pra mãe dele, assim, sabe? Então ela não quer sair muito desse distrito, mas em contrapartida, o pai, ele sente que vai ser muita mudança pra Chloe. Porque a Chloe tá vivendo um trauma nos dias atuais, assim, que ela perdeu a melhor amiga dela. Até então, era por conta de overdose, de uma droga X lá, não era por maconha ou cocaína, nem nada, era uma droga bem pesada pra uma adolescente. É Zolpidem, se eu não me engano. Era Zolpidem? Eu acho que é. Entendi. É que eles falaram o nome, era um nome de uma droga que começa com P, eu não lembro, Pre alguma coisa. Mas assim, enfim, né, era uma droga que parece um sonífero mesmo, né? Sim. Então, era um relaxante, parece, né? Muito forte. E ela sofreu uma overdose, morreu no quarto, né? Dormindo, parece, sem respirar e tal. Então, ela morreu de overdose lá. Então, foi muito traumático pra ela, né? Perder a melhor amiga, assim, do nada. Muito próximo, né, dessa amiga dela ter morrido, uma outra menina também morreu.
ali nas redondezas, assim. O pai, ele fica muito preocupado porque ele começa a sentir que isso não foi um acidente. Sabe? Que tá acontecendo alguma coisa. E ele entende as dores da filha dele. Primeiro, por conta da melhor amiga ter morrido. Segundo, por ela ser uma menina da mesma idade, que pode acabar acontecendo o mesmo com ela. E o pai tá certo, né? Em pensar tudo isso. Porque ela realmente tá triste por conta da amiga. Mas pode acontecer com a filha dele a mesma coisa. Porque realmente a gente descobre ao longo do processo que não existe overdose nenhuma. Tipo, né? Existe... Serial killer. É um serial killer. E o filme trabalha muito essa questão do luto, né? O tema do filme é o luto, né? Porque a gente vê... o filme ele já começa com a presença na casa. Parece que ela já tá esperando a família ali, né? Porque ela vai, olha... Ela parece uma criança ansiosa pela família que tá chegando, Sim. entende? Então ela olha pela janela e ela vai acompanhando a família pela janela. Ela meio que recebe a família ali, né? Porque... A câmera tá mostrando isso pra gente. Ela vai rondando a casa, né? Vai vendo tudo ali e tal. Já corta, porque o filme ele tem vários cortes, assim. Antes de cortar, a Chloe olha pra câmera. Então ela vê a presença. Ela sabe vê. que existe alguma coisa. Ela sente que tem alguma coisinha, né? Ou ela é uma pessoa que tem medo de guarda-roupa, que nem eu. Mas não é no guarda-roupa. É na frente da cômoda. É verdade, do espelho, né? Do espelho. Exatamente. E ela faz a mesma movimentação que a mãe, no final do filme, e a vidente. Sim. Todo mundo toca naquele espelho e sente alguma presença, alguma coisa ali, né? Sim. E o espelho até faz um barulho, né? É legal essa abertura aí, porque a presença tá ali, né? E a gente pode falar que a presença é o Tyler. E é legal que a presença vai até o Tyler. Ele olha, ele tá mexendo no celular e tal, e vai olhando ele, assim, e depois vai olhando outras pessoas. Por que a gente tá falando que a presença é o Tyler logo no começo do podcast? Claro que é um podcast com spoiler, se você assistiu, você sabe. A gente já viu no começo, né? Porque a gente já dá spoiler logo, pá, de cara. Mas se você viu o filme, prestou atenção no que é falado na última fase do filme, você sabe que a presença é o Tyler. Só que por que eu falei lá no começo que era um filme de viagem no tempo? Porque é uma presença que está presa na casa em um acontecimento que já aconteceu para a presença, mas para as pessoas físicas ainda não aconteceu. E esse filme, ele lida muito com a questão do propósito. Porque a mãe fala, tem um momento que a Rebecca tá conversando com o Tyler. Cara, ela praticamente fala que o Tyler é o filho preferido dela, que ele se preocupa com ela, que ela tinha um propósito tendo ele na vida dela. Ele até questiona, né? Mas e a Chloe? Né? Ele faz uma cara, tipo, mas e a Chloe? Ela fala que é diferente. É óbvio que ela ama mais o Tyler do que ela. Sim. Eu imagino que toda mãe deva ter um filho preferido, assim, sabe? Tipo, em alguns momentos da vida, sabe? Assim, tipo, era meu companheiro na adolescência, agora não é mais, então agora é o outro. Deve ter, sabe? Assim, tipo, é impossível você não ter. A gente tem gato, a gente não tem um preferido, mas a gente dá um pouquinho mais de amor pra independente, a gente se importa um pouco e tal, mas a gente sabe que vai sair bem, entende? Sim. Então, meio que a gente sabe que existe isso, sabe? Assim, ninguém vai falar isso, né? Nenhuma mãe vai falar isso, tipo, eu prefiro um mais do que o outro, mas tem momentos e momentos, né? Parece que ela cria muito em cima dele, né? Ela cria um atleta, ela cria um futuro, ela cria tudo isso. Então dá pra ver mesmo que o filme fala sobre propósito, né? Em várias versões diferentes, várias visões diferentes de propósito, né? Também trabalha muito, como a gente falou, com o luto. E a gente vê que ele realmente tem um propósito. Mas o propósito não é seguir a vida e ser uma pessoa mais velha, criar uma família e tudo. O propósito dele é salvar a Chloe do tal serial killer, por exemplo. E por que a gente fala que é o Tyler, a presença? Porque a presença sabe tudo que vai acontecer. A presença, ela tá escondida dentro do armário da irmã, o tempo inteiro. E por que tu me deixa dúbio, fazendo a gente pensar que é a amiga Nadia, que é a amiga que morreu de overdose, que foi assassinada, a primeira vítima que a gente sabe, né? Do Ryan. Porque também falando sobre isso, a gente descobre no final do filme que o Ryan é o serial killer, né? Então esse filme ele tem vários twistzinhos, assim. E aí o filme deixa dúbio a gente ficar pensando por que a amiga ficaria próximo da outra amiga, ficaria no quarto dela, observando ela. Mas não, a presença fica no quarto porque tá ali pra proteger. O propósito da presença é proteger a Chloe. Então, tem uma coisa que é a vidente, que a gente pode chamar de médium,
A médium fala no momento lá que ela tá dentro da casa que aquele espírito tá sofrendo e que ele vive num momento onde ele não sabe direito das coisas. Ele não sabe quem ele é, não sabe em que momento ele tá. Então o espírito tá ali sempre observando a Chloe de dentro do quarto, porque em algum momento ele tem que estar esperto pro que vai acontecer. E no momento que vai acontecer, ele tá ali. Só que ele não consegue fazer nada. É verdade. Eu sinto que a presença também fica no quarto dela, tanto pra proteger ela, mas também porque tudo aconteceu ali, né? A morte aconteceu ali. Sim, talvez ele fique meio que preso naquele cômodo ali pra sempre. Assim, né? Pra sempre não, porque a gente sabe que em um momento a presença sai, né? Eu acho interessante a gente voltar um pouquinho, só pra gente não ficar falando, tipo, Ryan, ele é o serial killer, falar como que ele vai conhecer mesmo a Chloe, né? Que ele faz amizade com o Tyler. Ele é um amigo do Tyler. Ele é amigo do Tyler de escola. Verdade. Ele é o bully da escola junto com o Tyler. E ele vai conhecer a Chloe, né? Num momento ali, ele já fez 2 vítimas, né? Já matou 2 meninas. E ele conhece a Chloe, ele fala um hey. E pronto, né? Eles trocam um hey, pronto. A Chloe, ela meio que acha ele bonitinho, né? Curte ele e tal, tudo, né? Chama ele um dia pra ir pra casa dela quando não tem ninguém na casa, né? Então ela diz que tá todo mundo fora, né? Ela chama ele pra ir pro quarto dela. E o que eu acho interessante, assim, desse filme é a edição do filme, assim, sabe? Porque eu sinto que nesse momento, até então, ele não pensou que a Chloe pudesse ser uma vítima. Mas, quando ela chama ele pro quarto e tem aquele relógio que fica contando os segundos, tipo, tic-tac, 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 tic-tac. Cara, o tempo todo que eles estão ali, sabe? Ele vê a foto da primeira vítima dele, da Nádia, e fala, era sua amiga? Aí ela fala, melhor amiga. E começa a conversar, a contar, né? Ele pergunta qual a sensação de perder alguém, porque ele nunca perdeu alguém. Claro, né? Ele sempre matou a pessoa, nunca perdeu alguém, né? Ele sabe a sensação de matar, né? Ele não sabe a sensação de perder alguém. É engraçado, porque eu assisti esse filme e fica esse tic-tac pra sempre. Então, pra mim, eu fiquei assim, cara... Nesse momento, ele escolheu a próxima vítima dele. E a hora dela tá passando. E tá chegando o momento dela morrer. Porque ele já encontrou a presa. Então, cara, e a todo momento, ele vai tentando drogar ela, né? 2 momentos, né? Um momento que ele tenta drogar ela. E a presença mexe, mesinha de cabeceira dela. E cai o suco, né? Que tá com o pozinho lá que ele colocou. E em outro momento, ele consegue, no final, drogar ela. Que é, a gente tá falando já no final do filme, né? Que ele consegue drogar ela. E... a gente descobre nesse momento que o Ryan, ele é o serial killer. Porque, assim, eu achei que ele fosse transar com ela desacordada, assim, tipo, estuprar. Quando ele droga o Tyler, que ele também droga o Tyler pra poder drogar ela e matar ela. Eu achei que ele queria roubar a casa, porque ele pegou um negócio da mochila dele e falei, mano, ele vai, sei lá, vai roubar alguma coisa. Mas é um rolinho de papel filme, né? Papel filme, que é o que ele usa pra matar, né? É, porque ele vai meio que brincando com a vítima. Então parece que ele tem uma presa ali que ele vai brincando, vai cortando o ar e vai soltando, vai cortando o ar e vai soltando. Vendo pela lógica do filme, dizer que ele colocar o Tyler pra dormir é um dos planos que ele tem junto com a Chloe. Porque a Chloe fala, porque ela fala, né, que os pais dela vão viajar, é pra ele dormir lá. E aí ele fala, beleza. Não, aí ele fala assim, e o Tyler? Aí ela, ele é um problema. Aí ele falou, eu sei como lidar com ele, porque eu vou dar sonífero pra ele. Ele fala o nome do sonífero, né, enfim. E aí ela fala, então você prescreve, então você é um farmacêutico, né? Aí ele, eu geralmente prescrevo. Tipo, cara, depois disso você fala assim, mano, ele tem drogas, entende? Ele realmente tá usando drogas contra os outros ali. E então ele faz o Tyler dormir, o sonífero lá, e ele dá um sonífero diferente pra ela, né? Porque o dela vem no saquinho. O dele é uma cápsula que ele tira lá e coloca na bebida dele. É meio que um plano dos dois, mas o plano dele é matar. O plano dela é ficar junto com ele e transar. Então, assim, os dois estão numa sintonia diferente. Pra ele dá errado inicialmente porque ela termina, ela não quer, né? Ficar com ele mais. E aí ele se faz de coitadinho, todo aquele coitadismo de cara escroto e tal. Cara, e pior que ele faz um discurso muito de incel. Muito escroto, né, cara? Porque ele fala coisas assim, no primeiro discurso dele, quando ele vai ficar com ela pela primeira vez, que eles se beijam, né? Eles ainda não chegaram a transar, mas eles só se beijam mesmo no quarto, que ele não consegue drogar ela.
Aliás, antes dele tentar drogar ela pela primeira vez, ele vai lá conversar com ela e ele fala que ele nunca decide nada na vida dele. Que a mãe dele é tipo a Betty Bratness. É uma personagem de uma série bem antiga, assim, sabe? Não sei. E ele fala que a mãe dele é tipo essa personagem aí, não se importa com ele, ela decide tudo da vida dele e ele não decide nada, então ele deixa que as pessoas decidam as coisas da vida delas e tal, né? Ele é só o Ryan Bot 9000. Então parece que esse é o login dele, que ele faz, tipo assim, ele tem esse login, sei lá, num 4chan da vida. Quando ele faz isso, eu falo assim, mano, ele é muito incel. Tipo, de verdade. O discurso dele quando ele faz ela dormir e que ele fica falando que agora ele vai dominar ela e tal. Cara, é bem escroto. É uma cena bem escrota, assim, bem pesada, né? Muito. Apesar de não acontecer nada visualmente, a gente sabe que aquilo precede algo que vai acontecer, né? Uhum. A gente sabe quantas vezes isso acontece em um dia. Todos os dias, né? Uhum. Então, é uma situação, assim, bem pesada. Assim, é até um alerta de gatilhozinho, né? Muito. Acho que o filme não tem, mas deveria ter. É verdade. Acaba sendo um espaço muito curto, né? Porque nesse momento fica aquela sensação de... Parece que a presença, ela tá tentando empurrar pra tirar, pra tentar acordar mesmo a Chloe e ela não consegue. Até o momento em que parece que a entidade, ela invade o corpo da identidade dele, né? Que no caso é o próprio Tyler. Ele acorda do sonífero dele, entendeu? Tanto é que fica bem atordoado. Parece quando a gente vai acordar e a nossa alma não voltou pro corpo, parece. Sim. E fica meio que, opa, tô caindo aqui. Então ele vai e começa a gritar a Chloe. E é uma coisa, cara, que ele jamais faria, porque ele é um irmão escroto, sabe? Ele não se importa com a Chloe, ele sabe, faz bullying com menina, entende? De fazer a menina se encontrar com o cara e o cara zoar com ela. Isso é realmente, o personagem que acorda não condiz muito com quem ele não é, né? Não condiz, sabe? Ele tá super preocupado com a Chloe. E no começo dessa cena, né, antes dele encontrar com o Ryan, do Ryan ir pra casa dele, ele tá ouvindo música alta, bebendo saquê, né? Porque dá a entender que é saquê, porque ele fala, né? Fica bebendo essas bebidas de cereal da sua mãe, né? Então eu pensei assim, deve ser saquê, né? E aí ele vai lá, corre. Eu imagino que o Ryan tenha se surpreendido com o Tyler, né? Porque ele já não tá mais tão próximo da cama, ele já tá mais próximo da porta. Quando ele grita... né? Ele começa a gritar, Chloe, Chloe. Ele empurra o Ryan. Só que nisso que ele empurra ele pra uma janela. Que, inclusive, a médium, ela fala, né? Na segunda vez que ela vai pra casa, eu imagino que o pai tenha chamado de novo e tudo. Ela falou que não vai entrar. Eu acho que ela só vai lá e o pai fala assim, não, as pessoas não querem que você venha aqui. Então... é verdade. Porque ela vai avisar sobre a janela, né? Porque tudo acontece naquela janela que não abre. E a gente percebe mesmo, né? Que é uma janela que tá fechada. Mas a gente não entende por que ela não abre. Em nenhum momento as pessoas falam, que janela difícil, sabe? É uma janela que simplesmente não abre. E tem a questão, tipo, ela fala, tem a janela, eu vi a janela, tem alguma coisa com a janela. A gente fica achando que é a janela da Chloe. O que eu imaginei foi que a presença ia jogar a Chloe por aquela janela que tem atrás da cama dela. Eu também achei. Porque aquela janela tava muito... Tava muito, né? Ela tava no centro da cena, sempre. É verdade. E era bonita, né? Aquele quadro que tem ali. Porque é engraçado que, cara, eles colocavam muitos quadros na janela, já percebeu? Tinha um quadro que, na minha cabeça, eu tô lembrando assim, parece uma mandala que tinha na janela da sala. Tyler mesmo tem um quadrinho, assim, que fica na janela dele, que tá escrito Been There, Rocked Death. Em português significa eu estive lá e arrasei, sabe? Ou já fui pra lá e... mandei bem, uma coisa assim. E é engraçado isso, né? Porque ele já esteve lá. Ele já esteve lá, né? Porque a presença a entidade já passou por tudo aquilo que ele tá passando agora. Tá curtindo o episódio até aqui? Então já segue a gente no Spotify. Se você estiver ouvindo a gente no YouTube, deixa aquele like e já se inscreve no canal. E pra quem prefere outras plataformas, tamo no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcast, na Orelo e no seu tocador de podcast favorito. Quer deixar a gente mais famosos? Deixe seu comentário onde estiver ouvindo ou mande um e-mail para terrorsemmedo13@gmail.com. Tem umas coisas assim, por exemplo, a vidente, a médium, quando vai na casa, ela tá usando uma roupa quadriculada e o Tyler também. E eu acho que é só um indício, né, tipo, pra gente, assim, né? Tanto que ela fica olhando pra entidade, né? Ela olha pra câmera, que é, no caso, a gente e a entidade, né? Mas não é o Tyler tá do outro lado. E é verdade. Eu acho que ela não sabe que é o Tyler, ela não consegue ver ainda, até porque a própria presença não sabe que ela é o Tyler. E o que eu acho legal desse filme é porque, assim, se for pensar bem, quando a gente sente, né,
né, a presença de algo em algum cômodo, em algum lugar, quando a gente sente que aquilo lá é bom, né, porque a gente sente, né, um lugar muito opressor, um lugar muito tranquilo, muito gostoso, a gente sente a energia. Independentemente de acreditar ou não, a gente sente a energia do local, assim, sabe? E pra quem acredita em presença, pode sentir um pouco mais além de só uma energia, assim, né? Uma vibração, sei lá. É inevitável a gente não imaginar que, por exemplo, a Chloe, ela perdeu a melhor amiga e a presença, pra ela, é uma presença boa. Então, é óbvio que é a Nádia, sabe? Que tá acompanhando ela. É comum a gente ter isso, né? A gente ter esse sentimento de, eu acho que tal pessoa tá aqui, né? Eu, quando eu morava numa casa antiga, eu ouvia barulho à noite, sabe? Passo, ouvia gente mexendo no computador. Quando eu ia lá achando que era minha mãe, porque minha mãe ficava jogando joguinho no computador de madrugada, assim. Eu ia pra lá, às vezes eu via minha mãe. Em outro momento eu não via ninguém, mas eu ouvia o mesmo barulho que minha mãe fazia, entende? Eu pensava assim, eita, mas eu era criança, eu não entendia muito, então não tinha medo, não tinha nada disso. E eu falei pra minha mãe uma vez, e minha mãe falou, deve ser o cara que morava aqui, porque eu vinha muito pra cá, pra essa casa. Inclusive, a casa que meu pai morava era uma casa que minha mãe vivia brincando quando ela era criança, você acredita? Caraca. Então, porque meu avô, ele trabalhava na mesma empresa que todo mundo morava nessas casas, assim, sabe? Então minha mãe conhecia o cara que morreu naquela casa, entende? Tipo assim, ele não morreu naquela casa, mas ele morreu morando ali. Então minha mãe falava que ele era uma pessoa muito boa, então não precisava ter medo do que eu tava ouvindo e tal. Então não tinha medo, assim, sabe? Eu era uma criança que foi ensinada a não ter medo de energia boa, sabe? Então a gente sempre se identifica ali, né? Comum mesmo ela imaginar que era a Nádia fazendo todo o esquema, era a Nádia soprando o cabelo dela, né? E tudo. Então mostrando que tava ali junto mesmo, né? Tipo, não era acaso que o armário quebrou, não era um acaso que a mesinha tava trepidando ali pra derrubar o suco, tava simplesmente protegendo mesmo ela. E eu sinto que aquele lance lá, né, do Tyler, entidade, se encontrar com o Tyler, identidade mesmo, também soa um pouco como aquele lance de intuição que a gente tem, né? Tipo, Sim. Mano, vou pra lá porque eu sinto que vai acontecer alguma coisa. E você chega bem na hora que, sei lá, um gato tá caindo do armário de um jeito que iria fazer alguma coisa, sabe? Então eu sinto que também trabalha um pouco com isso, né? Da sua intuição e tudo, né? Porque tem um negocinho que, às vezes, um momento que a gente acorda, na hora que a gente não deveria acordar, mas é o horário perfeito da gente ver o gás vazando. E a gente tá falando, né, sobre o Tyler ser a presença e tal, porque no final, que nem o Fábio tá falando agora, tipo, várias vezes aqui, assim, né? Tipo, no final. Porque no final, o Tyler já tá morto, né, tudo. Eles estão mudando de casa, porque não tem como morar na casa que o seu filho morreu. A Rebecca, ela tá olhando pela janela e ela vai... Ela sente a presença olhando pra ela. Ela sente a presença e ela meio que acompanha, né? Porque a presença meio que chama ela, né? Vai andando pra trás e tal. E aí, é no momento em que a entidade ganha uma identidade mesmo, né? Que é o Tyler. E a gente descobre que é o Tyler, porque é a primeira vez que a entidade se vê. Porque em vários momentos a gente vê um espelho, né? Mas a gente vê a Rebecca atuando através do espelho e a entidade tá ali, então... Tem o espelho, não tem nada ali. A gente vê a entidade vendo as fotos da Chloe com a Nádia e é um espelho e não tem nada ali. Então, é um momento que a entidade, ela se descobre, sabe? Ela sabe que ela é realmente o Tyler. Então, ela descobre que... É legal que ele não tá com a cara quebrada, né? Ele tá sorrindo, né? E a mãe fica nervosa e tal, e vê, e aí que ela fala, ele voltou pra te salvar. Porque poderia ser assim, a entidade que tava antes era uma, e a entidade que a gente tá vendo agora é outra. Tanto que era isso que eu tinha pensado quando acabou o filme. Eu também achei isso. Até porque tem um momento que a porta fecha e a entidade tá muito longe. Eu pensei, será que são duas? Mais? Eu também achei que tinha mais, né? Tem a questão também que eu até falei, se a amiga tinha uma grande conexão e ela sentia a presença e ela olhava, então a outra presença era a Nádia. E agora a mãe tem uma grande conexão com a nova presença, então ela vai ver. Mas não, foi só um acaso, né? Ela acaba vendo, eu acho que a entidade queria se mostrar. E é legal, é um plot twist no finalzinho do filme, assim. Cara, e é engraçado porque, assim, o filme ele é muito bom, mas ele é um filme linear, que mostra a presença, e ele é um filme que, assim, a gente já viu, né, algumas críticas falando que, o filme não acontece nada e tal, mas, cara, é um casal disfuncional, que não conversa tanto. Não é sobre a vida do casal, o filme é sobre o propósito... É sobre o que a presença tá mostrando pra gente. É sobre o propósito da presença. E o propósito da presença é salvar a Chloe, não é saber se o casal tá bem, se o casal tá ruim. Não é saber os segredos. Não é saber segredo, não é nada disso.
disso. Só, sem contar que o casal não conversa tanto, então a gente não sabe nada. Se eles conversam num restaurante, se eles vão pra um restaurante, a gente não sabe, porque a presença só fica dentro da casa, ela não sai da casa. Até por isso que faz sentido ser o Tyler, porque ele não sai do ambiente, porque ele tá preso ali, porque ninguém solta ele, porque tá todo mundo ali, e talvez, tipo, ele mesmo sabe que se ele sair dali, ele nunca vai salvar a Chloe. Então ele não pode se libertar até cumprir com o propósito dele, que é salvar a Chloe. Que é um momento do filme, que inclusive a gente até achou estranho, né, a tradução lá da legenda, falando, ele voltou pra te salvar, que eu fiquei assim, cara, ela falou isso, sabe? Eu não entendi nada. E aí, quando a gente vê a legenda em inglês, a gente vê que ela realmente falou isso. Eu fiquei assim, cara, como assim ele voltou pra salvar? Aí que deixou a pulga atrás da orelha. Então, isso que é o... Cara, esse filme, ele é genial, porque ele realmente entrega 2 filmes. Um filme que você vê a presença e pá, cumpriu o propósito. E outro filme que você descobre o que a médium tinha falado no começo do filme, né? No meio do filme, né? Porque a médium aparece no meio do filme. Cara, até ela chegar, são 40 minutos de família vivendo. Estabelecendo família. E aí ela fala, as entidades, né? Elas têm o tempo de uma forma diferente, né? Elas vivem o tempo de uma forma diferente. Então ela dá aquela letra pra gente de que o Tyler tá no passado. A entidade, né, do Tyler tá no passado, enquanto o Tyler tá aqui no presente, vivendo cada dia dele, tudo, e a entidade já aconteceu, já tá lá no futuro. Então é um filme de passado, presente e futuro no mesmo momento. Ele não é um filme sem corte, ele tem esses cortes secos, né? Ele tem 33 cortes. Ele é um dos filmes que tem menos cortes, assim, né? Geralmente um filme tem centenas e até milhares de cortes, né? Então, cortes secos, que são aqueles cortes que tá falando aqui, filma lá, aqui, lá, né? Esse é um corte seco. Ele trabalha com esse corte que é seco, mas ao mesmo tempo não tanto, porque ele escurece a tela, né? Ele é como se a entidade perdesse a consciência que ela tem de entidade e de repente ela aparecesse de novo, porque ela, sei lá, apagou e summonou no mesmo lugar, né? Parece que ela mostra pra gente só o que é importante. Porque a família dormindo, a família não estando em casa, a família fazendo coisas, almoçando, por exemplo, porque tem um jantar que a gente vê, um almoço que a gente vê, tem uma refeição que a gente vê. Isso denomina aqui. Todos os dias eles comem, eles jantam, eles almoçam, né? Eles pedem comida. Exato. Mas tem uns cortes secos também que acontecem dentro dessas mesmas cenas, assim. Sim. Que é um momento, inclusive, que a gente vê bem nítido. É quando a Chloe tá transando com o Ryan, aí transou, não tem um momento de tela preta, mas eles já estão colocando roupa. De resto, continua a câmera ali ligada, né? Porque ela vai entrar pro banheiro, fica um tempo o quarto vazio, o Ryan chega, mexe na mochila, né? E coloca lá o pozinho. Mas esse momento dá pra ver que tem um corte no meio da cena mesmo, assim, sabe? Parece que a entidade deu uma piscadela. E tem uma curiosidade final que é interessante, porque os créditos finais desse filme tem a mesma fonte do filme Poltergeist. Cara. Legal isso. E isso não é um filme de Poltergeist. Não, não é. É um filme de Casa Assombrada. Mas não é um filme de Poltergeist. Verdade. Qual que é a sua notinha pra esse filme, Beats? Minha notinha pra esse filme é 3,5. Gostei muito do filme. A única coisa que eu tiro alguns pontos do filme é essa questão dessa parte de temporal não está tão explicada dentro do filme. Mas a gente tem que pesquisar sobre o filme. É legal? Mas nem todo mundo vai fazer. E aí o filme pode acabar ficando chato, porque nem todo mundo vai querer fazer essa pesquisa. Mas, cara, eu acho que vai aumentar muito a pesquisa de final explicado de presença. Vai ter. Porque vai ter... Qualquer pessoa que crie esse tema, final explicado de presença, vai se dar bem. Quando ela fala, ele voltou pra te salvar, é um momento em que você não entende porra nenhuma, que você não sabe do que ela tá falando, e aí você vai pesquisar. Eu acho que esse filme já criou isso pra pesquisar mesmo. Com certeza. Porque... Isso é proposital, com certeza. Porque assim, basicamente a gente explicou o final do filme nesse tempo todo, né? Podcast de final explicado. De final explicado. É aquilo que a gente falou mesmo, né? Tipo, é o Tyler, é a entidade do Tyler no futuro, vivendo no passado, com o propósito de salvar a irmã dele, a Chloe. Ele é o T-800 dele mesmo. E sua notinha, qual que é? Minha notinha é 5. Cara, porque assim, eu ia dar uns 4 e pouco e tudo, né? Porque assim, eu gostei bastante do filme, mas
com o olhar da presença e tudo, eu fiquei assim, legal, né? Bacana o filme. Essa frase do final que a Rebeca fala, ela muda o filme inteiro. É um momento que você fala, mano, eu quero meu dinheiro de volta porque eu quero assistir de novo esse filme. Eu vou ficar pra próxima sessão. Assistam 2 vezes esse filme. Esse filme ele tem que ser assistido 2 vezes. A segunda assistida você vê coisas que você não via. E a nossa média é 4,25. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Agora tem uma perguntinha final. Você ficou com medo desse filme? Ai, mano, eu fico muito medo. Você ficou, mas e o ouvinte? Você ficou com medo de A Presença? Sim ou não? Cara, esse filme me deu medo. Eu demorei muito pra dormir. A gente agradece quem ficou até aqui, quem manteve sua presença até aqui, aquela que fica fazendo a piadinha do filme até agora, né? E até semana que vem. Tchau. Tchau.